Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Como que vocês estão? Felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Hoje mais uma EBD, amém? Um dia que Deus preparou para que nós possamos estar aprendendo mais da Tua Palavra, amém? E hoje vai ser um tema sensacional, um tema muito importante. Nós vamos dar início à nossa revista, o Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. Amém? Então, durante as próximas semanas, a gente vai estar discorrendo dessa lição, que é tão importante para as nossas vidas. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você conhece a missão dele? Se você conhece, amém, mas nós vamos aprender mais e mais hoje sobre ele. Glória a Deus. Então, eu queria começar falando que nós, cristãos do século XXI, nós temos o privilégio, de ter pessoas tremendamente usadas, historiadores, professores, todos aqueles tradutores da Bíblia, que eles trouxeram um ensino para nós muito mais aperfeiçoado do que os judeus e do que os cristãos do primeiro século. Amém? Então hoje nós temos o entendimento, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, a entender essa palavra maravilhosa que é a palavra de Cristo. Amém? E esse entendimento, esse estudo tem um nome, você sabia? Teologicamente, a palavra pneumatologia, vou repetir, pneumatologia, então é essa área, que estuda, que investiga a obra, o que o Espírito Santo faz, amém? Então, essa palavra é uma palavra grega, pneuma significa vento, e logia é estudo. Então, é o estudo do Espírito Santo, O Espírito Santo é comparado aqui como um vento, amém? Então, nessa aula, a gente vai fazer uma introdução de quem é o Espírito Santo, amém? E das próximas aulas, nós vamos discutir mais sobre cada subtema. Então, fique ligado. O Espírito Santo, ele é real. Amém? O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um arrepio, ele não é um modo de falar, ele é real. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele tem atributos próprios que o distinguem. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente vê que a missão do Espírito Santo é esse versículo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Ele é conhecido como Consolador. Glória a Deus. Temos que entender também que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Ele é a terceira pessoa da Trindade. A palavra Trindade, nós não encontramos ela na Bíblia, mas nós conseguimos ver a Trindade agindo na Bíblia. A gente consegue ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Em uma harmonia. Em vários textos bíblicos a gente vê a atuação deles.
Amém? Às vezes, um mais atuante e o outro mais no bastidor, né? Mas os três sempre estão atuando. Glória a Deus. Os três são um. Deus é um e ele se move de três formas diferentes. Amém? Então, é um só Deus que opera em três formas distintas. Amém? Em Efésios 4, versículo 4 ao 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia! Ah, meu irmão, esse nosso Deus, ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso verdadeiro amigo, nosso ajudador. Amém? O Espírito Santo de Deus também é uma pessoa. Amém? Então, meus irmãos, Deus espera que nós nos relacionamos com o Espírito Santo da mesma forma que você se relaciona com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu namorado, amém? Com a sua namorada. O Espírito Santo, ele nos conhece. Pensa, ele é aquele que nos conhece mais do que a nós mesmos. E ele quer ter um relacionamento conosco. Amém? E aí, nós vamos entender, eu vou ler uns versículos bíblicos agora, mostrando por que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Amém? Então você, tiver com a Bíblia aí, lá em Romanos 8, 27, mostra que o Espírito Santo de Deus, ele tem intelecto, ele apresenta intelecto. Diz assim Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Ele também apresenta sensibilidade. A gente vai encontrar isso lá em Efésios 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Ele também apresenta vontade. O Espírito Santo de Deus também tem vontade. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ele também, o Espírito Santo também, inspira as profecias. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Então a gente vê aqui que todas as profecias foram inspiradas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Amém? Então essas profecias, elas se cumprem porque elas têm uma base sólida, a base que é Cristo, que é para que tudo se consuma conforme a vontade de Deus, conforme o plano de Deus. Amém? Ele também, o Espírito Santo de Deus também revela as verdades de Deus. 1 Coríntios 2,10 diz assim: mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia. Versículo lindo, né? O Espírito Santo de Deus sonda as coisas mais profundas de Deus, meus irmãos. E esse Espírito, ele habita em você que aceitou a Cristo, ele habita em mim. Amém? Nós devemos
usar esse Santo Espírito conforme Deus queira. Amém? Que a gente possa ter essa sensibilidade. O Espírito Santo também convoca os obreiros para o serviço. Isso está lá em Atos 13, versículo 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amém. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que convoca os obreiros para a obra do Senhor. Amém? Ele também comunica-se com a igreja. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia, que privilégio, hein? Glória a Deus, um dia nós iremos viver isso. Amém? Comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso nos aguarda, meus irmãos. Ele também testifica. João 15:26. Quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Amém? Ele também intercede, ele também guia. Amém? Uma aula maravilhosa do pastor Juliano na semana passada. Depois que você acabar de assistir esse vídeo, você não assistiu, assista a aula do pastor Juliano, como ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. E ele também, o Espírito Santo de Deus também ensina. Meus irmãos, você já pensou? Você tem um professor 24 horas por dia. Um professor para te auxiliar em todas as situações. Você tem consultado esse professor? Como tem sido o seu relacionamento com ele? Amém? Que nós possamos estar sensíveis, totalmente ligados, meus irmãos, naquilo que o Espírito Santo está falando a nós. Amém? Ele quer usar a tua vida, ele quer usar a minha vida para que a obra, para que o reino dele avance. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele também preenche, ele aproxima de Deus e ele conduz a Deus. Amém? Então, a gente vai ver, né, que nós somos criaturas criadas por Deus. Amém? E nós somos novas criaturas no momento em que nós aceitamos a Cristo. Amém? Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos esse Espírito Santo de Deus. Ele vem morar dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E nós, com esse Espírito Santo, as nossas atitudes, elas são totalmente mudadas. Amém? A velha natureza, ela já se passou. 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Então você é nova criatura, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você e ele anseia que você viva através da vontade dele. Amém? Seja totalmente guiado pelo Espírito Santo. Amém? Que você tenha essa liberdade de agir pelo Espírito. Eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas através de você. Você sendo um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Todas essas maravilhas, meus irmãos, sem o Espírito Santo não é possível. Amém? Nós não temos esse poder, nós não somos dignos por si próprio. Mas quando nós recebemos a Cristo, quando nós recebemos esse Espírito Santo, aí sim, aí nós podemos fazer. Não por merecimento nosso, mas o Espírito Santo vai usar a tua vida, vai usar a minha vida. Amém? O Espírito Santo deseja que nós sejamos parecidos com Cristo. Amém? Seja na maneira de pensar, seja na maneira de falar, seja na maneira de agir.
Nós temos um modelo perfeito, um modelo que passou por todas as situações aqui, quando viveu aqui na terra. Amém? Ele venceu a morte, ele venceu todo o pecado por nossa causa. Amém? Ele nos justificou. Amém? Então, nós devemos buscar ser como Jesus. Amém? Você tem esse anseio? Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que guiou Jesus. Amém? Então que você possa viver nessa nova realidade. Um cristão fervoroso, um cristão que ora, um cristão que adora ler a palavra, que adora estar em comunhão com os irmãos. Amém? É isso que Deus espera de nós, filhos com o Espírito Santo. Amém? E o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, ele fala um segredo, o que o cristão ele tem que fazer para ele ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então, para ser totalmente guiado, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu preciso buscar com toda a minha força. Amém? Eu preciso estar vigilante. E eu preciso ser totalmente, como que eu posso dizer? Apaixonado por Jesus, na tua palavra. Amém? O ser embriagado aqui, ele quer dizer que você fica sem noção do que você está fazendo. Ou seja, você fica totalmente guiado. Uma pessoa que ela é alcoólatra, ela fica sem controle, né? Ela fica totalmente ao controle do álcool. E nós devemos ser cheios do Espírito para ser totalmente guiados por Ele. Amém? Em Atos 4, versículo 31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. O Espírito Santo, ele nos aproxima de Deus. Amém? Nós vemos durante toda a Bíblia que Deus é o Criador, nós somos a criatura, e que Ele sempre tenta se aproximar do teu filho, sempre tenta se aproximar de nós. Amém? Em Efésios 2, 18 e 19 diz assim: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Então, a gente vê um Deus amoroso, um Deus que quer estar perto do teu filho, que quer estar unido, né? E por isso que ele envia o seu Espírito Santo para nos auxiliar, para mostrar que nós não estaríamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão. Eu sei que nós estamos passando por uma turbulência, mas nosso Deus é o mesmo. O nosso Espírito, ele é o mesmo que esteve em Jesus. Amém? Nosso Deus, ele não mudou. Pense nisso. O Espírito Santo de Deus, ele é maior. 1 João 4, versículo 4 diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Jesus já venceu o mundo com a ajuda do Espírito Santo. Nós também venceremos. Amém? Além de nos aproximar de Deus, o Espírito atua na unificação do corpo da igreja, o qual, esse corpo não está limitado a sexo, a altura, a condição financeira, a raça. Amém? Nós somos unidos pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, esse aproximar, ele é uma obra do Espírito Santo. Amém? O Espírito nos conduz a Deus em oração. A oração, ela é uma das maneiras mais simples de nós nos aproximarmos de Deus, não é verdade?
A oração ela deve ser uma coisa constante na vida do cristão, né? E o Espírito Santo de Deus, em alguns momentos, ele atua nessa área. Romanos 8:26 diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Durante a nossa vida, nós podemos passar por situações em que nós não encontramos saída, meu irmão. Não é verdade? Nós não conseguimos mais saber o que pedir para Deus, o que Deus quer. Talvez você está passando por um problema e você não sabe nem mais o que orar. Mas o próprio Espírito ele intercede por nós. Intercede significa pedir em favor de alguém. Então ele pede aquilo que nós estamos necessitando. Não é maravilhoso saber que nós temos esse Espírito dentro de nós, nos auxiliando, cuidando, quando nós não conseguimos pedir, nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres também Ele está conosco? Esse é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo nas Escrituras. Nós vamos ver na nossa lição que a palavra Espírito ela ocorre pela primeira vez em Gênesis 1, versículo 1 e 2, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Vemos também que a última menção da palavra Espírito, ela se encontra lá em Apocalipse 22, versículo 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Glória a Deus. Então, nós vemos que a palavra Espírito, ela é usada bem no comecinho, Gênesis 1 e 2, e também no final da Bíblia. Então, a gente vê que de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo de Deus está atuando. Muitas vezes você talvez não vai conseguir ter essa visão assim, ele está mais nos bastidores, mas ele sempre esteve agindo. Glória a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos para frente. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo também estava no Antigo Testamento. Amém? A gente vê isso bem claro no início de Gênesis, né? No período da criação. Ele aparece mais nesse período, né? Em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, do período que Deus criou todas as coisas, depois que ele criou o homem, até antes da queda, tudo era perfeito. Deus é perfeito, ele criou tudo perfeito. Amém? Após a queda, essa conexão que o homem tinha com Deus, ela foi quebrada. E o homem se afastou da presença de Deus. Mas como nós já falamos na aula, o Espírito Santo de Deus é aquele que busca. O Criador, ele busca intimidade com a criação, né? E ele vai tentar, ele vai atrás de Adão e pergunta onde Adão está, né? Ele tinha morrido espiritualmente, mas a partir dali Deus já tem um plano de reconciliação. Amém? Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então a gente vê que o Espírito Santo ele aparece bastante no início de Gênesis, né? Nesse período da criação. Nós não vamos ver tantos relatos sobre o Espírito Santo depois desse período, né? No Antigo Testamento. Mas é certo que tanto na criação
o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel importantíssimo na relação Deus e o homem. Amém? Ele está nos bastidores ali, movendo. Amém? Então, a gente vê também que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele capacitava as pessoas individualmente. Amém? O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se manifestava em algumas pessoas especiais. Amém? O agir de Deus sobre algumas pessoas, sobre algumas pessoas de uma forma especial. A gente pode colocar os reis, amém? Os profetas, os sacerdotes e os juízes. Então o Espírito Santo de Deus se movia sobre essas pessoas. O Espírito Santo era sobre eles, amém? O Espírito Santo ainda não era dentro. O Espírito Santo dentro vai ser só no Novo Testamento, amém? Então, ele também capacitava certas pessoas para desempenhar tal missão ou cumprir alguma tarefa. Como exemplo, a gente pode citar Bezalel, que ele recebeu habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico na construção do tabernáculo. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 31, versículo 3. Nós vemos também que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul durante a guerra contra os amonitas. Isso está lá em 1 Samuel 11, versículo 6. O mesmo Espírito atuou poderosamente na vida de Davi, né? O sucessor de Saul, e também na vida de Salomão, seu filho. Amém? Então, a gente vê também a ação do Espírito Santo na vida e no ministério dos profetas. Amém? Lá em Ezequiel 2:2, a gente vê o Espírito Santo chamar, o Espírito Santo capacitar e o Espírito Santo orientar. Então os profetas ali, eles eram boca de Deus para o povo. Amém? Então não há como servir a Deus, né, sem a presença, sem a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? É ele que capacita aquele que é chamado, e é ele que conduz no caminho dele. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos agora para o Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, meus irmãos, fica muito mais claro, a gente vê o agir do Espírito Santo, né? Jesus, ele é levado aos altos céus, né? E envia o Espírito Santo prometido. Amém? E o Espírito e as manifestações são tão grandes, né, principalmente no livro de Atos, que os escritores, os estudiosos colocam até como atos do Espírito, né? Por essa quantidade, por esse mover do Espírito Santo, por esse poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Amém? Em algumas passagens no Novo Testamento, relatam a ação do Espírito Santo de uma maneira expressa. Por exemplo, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles citam que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Jesus após seu batismo e guiou seu ministério. Então nós lemos lá que em Mateus 3,16, diz assim: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Marcos 1,10, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Lucas 3,22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E João 1,32, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém? Então são passagens semelhantes, né, da mesma situação, do mesmo acontecimento, relatadas nos 4 evangelhos. Amém? O Espírito Santo, ele confiou aos apóstolos a obra de ser os pilares, os alicerces da igreja. Amém? Então a gente vê com responsabilidade, né, que
que o Espírito Santo de Deus colocou sobre a vida deles. Mas nós cremos que não foi eles que fizeram, mas é o poder do Espírito Santo de Deus, né? Eles sim deram essa liberdade, né? Aqueles que dão liberdade para o Espírito Santo fazer, aqueles que são guiados, o Espírito Santo de Deus move, o Espírito Santo de Deus usa a vida dessas pessoas, né? E é engraçado que a gente vê os fariseus, né? Pensa, o fariseu olhando um pescador, como que esse pescador pode estar fazendo tal coisa, como que esse pescador pode estar curando, como esse pescador pode estar falando de uma forma tão eloquente, né? Com tanta autoridade. É que eles não entendiam que não eram os pescadores, mas era aquilo que estava usando os pescadores, que é o Espírito Santo de Deus através deles. Amém? Em Atos 1:8 diz assim: recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, meus irmãos. Em Atos 2, versículo 1, a gente vê a descida do Espírito Santo. Amém? Deixa eu achar aqui, vamos ler. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, meu irmão? Amém? Então, como é lindo, né? Essa manifestação do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, né? E eu creio que não foi fácil, mas eles criam, eles tiveram a experiência com Jesus, né? Jesus, ele foi aquele líder, aquele professor que mostrou com as suas atitudes, né? E ele também mostrou como ser guiado pelo Espírito Santo, né? Como se mover no Espírito. E é assim que nós devemos ser, né? Nós aprendemos com Jesus, nós temos a palavra de Deus em que mostra os maiores acontecimentos de Jesus, foram relatados aqui, né? E nós temos o Espírito Santo, nós recebemos Cristo, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Amém? Em Atos 2, versículo 40, diz assim: e com muitas outras palavras isso testificavam, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia! Então a gente vê que já no começo, né, da igreja, o apóstolo Pedro, ele foi tomado de tanta autoridade, né, do poder do Espírito Santo, que 3.000 almas se converteram, né, numa pregação de Pedro em Jerusalém, e depois 5.000 almas se converteram. Olha que maravilha, o poder do Espírito Santo de Deus, não é verdade? E esse poder está disponível, meu irmão. Creia que o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. Se ele fez naquela época, ele pode fazer, e ele faz nos nossos dias. Amém? Então, meu irmão, esse é um pouquinho da nossa primeira aula, da nossa revistinha, o Espírito Santo, divino companheiro, consolador e mestre. Amém? Nas próximas aulas a gente vai discutir mais a fundo
cada situação aqui tratada. A gente vai ver mais sobre o Novo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo no Velho Testamento, amém? As manifestações dele. Então, para concluir, tem que ficar muito bem claro que o Espírito Santo de Deus é uma divindade, amém? Então, ele é uma divindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. Fica claro também que o Espírito Santo de Deus se manifestava no Antigo Testamento, não só no Novo. No Novo ele é visto de uma forma muito mais clara, só que no Antigo Testamento ele também é muito atuante. O Espírito Santo de Deus ele é eterno, ele existia antes da criação do mundo. Amém? Nós vimos também que o Espírito Santo de Deus ele capacitava os homens. Ele capacitava, ele revelava o futuro e o Espírito Santo operou poderosamente para cumprir os desígnios de Deus. Amém? Então, esse é um dos principais objetivos do Espírito Santo de Deus. Cumprir a vontade de Deus, né? Amém? Eu creio que você foi ministrado nessa aula. Foi muito ministrado, aprendi muito com a revistinha, né? E eu queria deixar para vocês duas atividades de fixação. Eu quero que você comente aí embaixo. Vamos ver se você vai acertar as respostas. Ó, pergunta 1, hein? O Espírito Santo possui características de uma pessoa? Ele possui características de uma pessoa? Eu falei sobre isso na aula, hein? Responde aí no comentário que eu quero ver depois. Pergunta 2. Cite as passagens bíblicas em que a palavra Espírito aparece pela primeira e pela última vez. Eu também falei sobre isso, então deixa aí nos comentários as respostas. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para finalizar? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, papai, de estarmos, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, papai. Em nome de Jesus, papai, que nós possamos, ó Pai, dar mais importância, papai, para o agir do Espírito Santo, que nós possamos absorver, papai, dessa palavra, que nós possamos ser totalmente, pai, usados e guiados, papai, pelo Teu Santo Espírito, papai. Nos guia, papai, a toda a verdade, papai. Usa-nos, pai, conforme a Tua vontade, papai. Que a Tua alegria, papai, possa ser a nossa alegria, papai. Que nós possamos nos constranger, papai, com a Tua presença, papai. Que nós possamos, ó Deus, ser bênção, papai, na vida de outras pessoas, papai. É isso que eu te peço e te agradeço, papai, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um aqui, papai, que ouviu essa aula, papai, em nome de Jesus. Amém. 6 horas, nosso culto presencial, meu irmão. Não perca.